senhores telespectadores, hoje, dia 26 de abril do ano de 2009, o Papa Bento XVI proclamou como santo um português, Nuno Álvares Pereira. Estou a falar-lhes no convento do Carmo, mandado construir por ele. Ele vivia aqui e já nessa altura o povo lhe chamava o Santo Condestável. No ano de 1437, portanto há mais de 600 anos, o rei Dom Duarte interessou-se em Roma pela causa da canonização. Só que o rei morreu nesse mesmo ano de 37 e sucedeu-se um período muito agitado, convulso, violento, de luta pela regência. E quem triunfou foi o infante Dom Pedro. Ora, o infante Dom Pedro, regente, não podia estar interessado na causa da canonização. Nuno Álvares, que era o avô do Conde de Orém, o seu mais feroz inimigo. Inimigo porque o Conde de Orém entendia que ele é que devia ser condestável, quando Dom Pedro nomeou condestável um filho dele. Essa luta terrível termina pela derrota da rainha, que leva a Castela, e depois aqui instala-se os 10 anos de regência, durante os quais se compreende que Dom Pedro não se interessasse mais pelo caso da canonização. Em 1918, Nuno Álvares foi declarado beato. Aparece então a expressão Beato Nuno Santa Maria. O processo da canonização foi retomado em 2004 e finalmente teve agora a sua conclusão. Nuno Álvares é considerado pela Igreja um santo. Nuno Álvares nasceu em 1360. Não se sabe ao certo aonde, porque Sernacho do Bom Jardim tem bons argumentos para dizer que foi lá. A Flor da Rosa, no Alentejo, também pretende que foi lá. Nós ao certo não sabemos. A verdade é que ele era filho de uma mulher solteira e do prior do Crato. O prior do Crato era o chefe da Ordem Militar dos Cavaleiros, que tinham a sua sede na Vila do Crato, no Alentejo. Era um homem muito poderoso, Dom Álvaro Gonçalves Pereira. Era uma família importante em Portugal. Era eclesiástico, não podia casar, mas deixou uma numerosíssima descendência. As crónicas falam em 26 filhos e filhas. Onde encontravam uma rapariga, podia nascer um filho. E por isso, Nuno Álvares, embora filho natural, era muito fidalgo, mas não era rico. Não era rico porque o pai, como membro da Ordem Militar, pessoalmente não tinha nada. A Ordem é que era riquíssima. Nuno Álvares foi criado, possivelmente, pela mãe até aos 13 anos, pelo facto de ser filho do prior do Crato, podia ser armado cavaleiro. Ele não era de compleição atlética, pelo contrário, era franzino e não havia uma armadura que lhe servisse para levar em cavaleiro. Mas o mestre Davis também tinha sido armado cavaleiro, muito novo, tinham-lhe feito uma armadurazita para ele e emprestou a armadura ao Nuno Álvares. Pensa-se que pode ter sido aí que nasceu a profunda amizade que vai ligar pelo tempo fora aquele que seria o futuro condestável português, aquele que seria o rei Dom João I, fundador da dinastia de Avis. Na sua juventude, Nuno Álvares lia os romances de cavalaria e sonhava em ser um cavaleiro de armas místicas, um cavaleiro angélico, uma espécie de Galaás da Távola Redonda, que pudesse ver um dia o Santo Graal. E por isso queria ser virgem. O pai teve que lhe preparar o casamento, porque era a forma dele se manter, e casou aos 16 anos, com um grande protesto dele, não queria casar,
com uma senhora viúva de um cavaleiro proprietário, Vasco Gonçalves, com grandes propriedades lá em cima, na região de Monte Alegre, em Trás-os-Montes. E para lá foi, e lá viveu, enfim, como um fidalgo proprietário, até à crise de 1383-85. É preciso compreender o que é que se passa em 83. Morreu o rei Dom Fernando, deixou só uma filha, mas essa menina tem 10 anos e acaba de ser casada com o rei de Castela, Dom João I de Castela. Portanto, aqui acham que se aquela menina for rainha de Portugal, uma rainha casada com o rei de Castela é um perigo. Tomaram-se todas as providências para que desse casamento não resultasse a perda da independência. Estabelecia-se que aquela menina não seria rainha, mas se tivesse um filho, tinha que se esperar que o filho atingisse a maioridade, o filho tinha que ser criado em Portugal, e até lá a regência pertencia à rainha viúva Dona Leonor Teles. Portanto, estava acautelado o perigo da perda da independência. Mas o povo achava que, de qualquer maneira, isto não era seguro. E, portanto, não concordava com a subida ao trono dessa menina de 10 anos. Dá-se então em Lisboa um golpe muito importante. É o assassinato do conde de Orém, João Fernandes Andeiro. O conde Andeiro era um conselheiro da rainha e, em matéria de política internacional, entendia que Portugal devia alinhar na Guerra dos 100 Anos do lado francês contra o lado inglês. Já tinha entendido o contrário. Já tinha sido o grande organizador até da aliança com a Inglaterra. Agora, isso criava-lhe muitos inimigos. Além disso, a rainha era muito odiada pelo povo, e era odiada porque quando ela subiu ao trono o povo não concordou, porque ela já estava casada. E não é bonito um rei casar com uma senhora já casada. Portanto, houve manifestações populares que foram reprimidas ferozmente. Sabemos que em todo o país houve enforcados por terem protestado contra o casamento do rei. Isso fez com que a rainha entrou logo a reinar com uma atmosfera venenosa, detestável. E agora mata o Andeiro. Quem é que mata o Andeiro? O matador concreto. O matador é o mestre da Ordem da Viz, Dom João, que é um filho natural do rei Dom Pedro I. E como ele mata uma pessoa que era detestada, o povo aclamou-o como herói. Quando ele saiu lá do paço, agarraram-no, e diz Fernão Lopes, tomavam-lhe as rédeas da besta e diziam: tomemos este homem e alcemo-lo por rei. A verdade é que, de facto, ele é proclamado defensor e regedor do reino, é ele quem conduz a defesa nacional contra a invasão castelhana e que, mais tarde, em 85, vem a ser aclamado rei de Portugal. Perante o problema da sucessão no trono, estabelecem-se logo dois partidos. Quase a totalidade da nobreza e muita gente, muitas cidades, são a favor da rainha Dona Beatriz, que é realmente a herdeira do rei falecido. As massas populares são contra a Dona Beatriz, preferem a regência do mestre Davis. É nessa altura que vem a Lisboa, Nuno Álvares, vindo lá de Trás-os-Montes. Ele é um dos raríssimos fidalgos, fidalgo de alta estirpe, claro, e aconselha ao mestre Davis, com palavras iluminadas, proféticas, a ir em frente, porque ele virá a salvar Portugal. Esses primeiros contactos do Nuno Álvares com o mestre Davis têm aspectos que são realmente significativos. O mestre, depois da morte do Andeiro, apoderou-se de Lisboa com toda a facilidade, mas Lisboa não tinha defesa. E o castelo tinha uma guarnição militar, e a guarnição militar obedecia naturalmente à regente legítima, que era Leonor Teles. E como é que o mestre, sem tropas, sem armas,
e agora apoderar-se do Castelo de Lisboa. Nuno Álvares diz, isto é simples, isso é muito simples. Deus deu-nos a cidade, não é verdade? Ora bem, o castelo faz parte da cidade. Portanto, Deus já nos deu o castelo, é só lá ir buscá-lo. É claro que os homens sensatos e prudentes que rodeavam o mestre Davi disseram, é só lá ir buscar, então vai. E ele vai, sobe a rampa e diz cá de baixo, entreguem o castelo. E entregaram, porque ele tinha um discurso do magnetismo, de uma irradiação que era irresistível, porque este homem acreditava absolutamente que a vitória e a derrota estão nas mãos de Deus, e Deus dá a vitória ou a derrota a quem tem razão ou a quem não tem razão. Ora, ele defendia a sua terra, a sua mãe, como ele dizia, que era a pátria. Então, pode-se ter mais razão do que isto? Não pode. A seguir, põe-se o problema de Almada. Os moradores tomaram posição a favor da Rainha Leonor deles, portanto, contam a mestre Davi. Nuno Álvares mete-se num barco, vai a outra banda, sobe até lá acima ao castelo e diz o mesmo. O mestre Davi é isto, é por hora, vocês entreguem isto é estar pela pátria ou contra a pátria. Bom, e o discurso deixa-os desarmados e eles entregam o castelo da Almada. O outro episódio comovente é este, é que, entretanto, o Nuno Álvares, já se fala dele, como o homem que está a aconselhar o rei a uma aventura perigosíssima, porque não aceitar a ordem legítima da sucessão e revoltar-se contra um rei poderoso, como era o rei de Castela, isto era correr risco de morte. E, portanto, a mãe de Nuno Álvares, Dona Iriga Gonçalves, vem a Lisboa e diz ao filho, vê lá no que te metes, isto é perigosíssimo, e tenta passá-lo para o lado dos partidários de Leonor Teles. E diz, olha, eu até sei que o rei de Castela está disposto a fazer-te conde de Viana, com todas as rendas, todo o poder. E o Nuno Álvares diz, oh mãe, mas quem é que julga que eu sou? Eu preferia 1000 vezes morrer, agora a passar-me para ser contra Portugal, para ter conde e ser rico. Não. E falou de tal maneira que a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, saiu dali e tinha um outro filho, também do período Crato, foi ter com ele e convenceu a vir juntar-se a Nuno Álvares. Em vez de um, já eram 2 a lutar por Portugal. A Revolução de Lisboa contagia-se como um incêndio a todo o país. Fernão Lopes conta-nos, sobretudo, os episódios do Alentejo, muito dramáticos, mas sabemos por outras fontes, por exemplo, pelo Abade Vassal, que nos mostra que em Trás-os-Montes aconteceu a mesma coisa. Trata-se de uma revolta geral dos pequenos contra os grandes. Fernão Lopes diz mesmo que era grande o cisma e divisão entre pequenos e grandes. Ora bem, o grande papel de Nuno Álvares neste drama nacional vai ser transformar essa luta de pequenos contra os grandes numa luta dos portugueses contra os estrangeiros. Agora não se trata já da condição social das pessoas, trata-se de ser pela pátria ou ser contra a pátria. É isso que Nuno Álvares consegue com o seu discurso iluminado. Entretanto, o rei de Castela entrou em Portugal para defender os direitos da rainha, veio pôr um cerco a Lisboa, vem também uma armada de Castela que cerca Lisboa por mar, e o mestre Davi nomeia Nuno Álvares fronteiro do Alentejo. Fronteiro do Alentejo quer dizer responsável pela defesa militar do Alentejo, que era a província onde o período da invasão era maior. Nuno Álvares, com alguns escudeiros para o ajudarem, vai por essas terras arrastando com o seu discurso fulgurante homens que vão atrás dele, chega a Estremoz, já tem uma pequena hoste de 3.000 homens, mas 3.000 camponeses armados de chutes e forquilhas, quando sabe que pela
fronteira entrou um exército castelhano, muito bem armado, muito bem cavalgado, que se dirige a Lisboa para apoiar o rei de Castela no ataque à cidade. Nuno Álvares decide ir dar combate a essas tropas. Isto agora são suposições minhas. Ele sai de Estremoz, vai dormir a Souzel, mas nessa noite os soldados dele, enfim, fizeram um conselho, uma reunião, sem ele saber, e disseram: este homem está doido, então, com meia dúzia de gatos que nós somos mal armados, quer dar um combate à flor da cavalaria de Castela? Não pode ser. E por unanimidade decidiram que ninguém ia. Isto é tentar a Deus, não podemos fazer um erro destes, somos poucos, eles são muitos, somos os armados, eles são armadíssimos e, portanto, nenhum só o acompanha. Até porque do lado de lá vêm os seus irmãos, você não pode combater. Nuno Álvares faz um discurso, emociona. Ele diz: ó meus amigos, os meus irmãos sois vós, leais portugueses. Desse lado nem que viesse o meu próprio pai. Vocês não querem vir? Não venham, eu vou. Quem quiser vir, atravessa este ribeiro e venha comigo. E dos 3.000 homens que tinham acabado de lhe dizer que não, passaram todos o ribeiro e seguiram-no até aos Atoleiros, onde se feriu a primeira batalha dessa guerra. Essa batalha deu um prestígio enorme no Nuno Álvares, que então é nomeado condestável, e em Lisboa a peste resolveu o problema. Os soldados castelhanos começaram a morrer com uma peste, uma epidemia que os dizimou, e o rei teve que sair embora para Castela para arranjar um novo exército. Ele volta com esse exército, já em 1385, nessa altura já o Mestre Davis tinha sido aclamado rei de Portugal nas cortes de Coimbra, e o rei volta agora com um enorme exército. São 30.000 homens franceses e espanhóis, e muitos portugueses também. A nobreza portuguesa vem quase toda para combater. O rei, Dom João I, com o seu conselho de homens sensatos e equilibrados e sem abrantes, diz: bom, a gente não pode meter-se no caminho desta força imensa. Vamos tentar negociar, ver o que é que se pode salvar ainda. Nuno Álvares chega lá com o tal discurso radiante, magnífico, arrebatador. Diz: tem medo, depois fica, eu vou sozinho. E sai em Abrantes para ir para Aljubarrota. Mas claro, o rei, perante isto, no dia seguinte, vai também e consegue-se assim, que em 14 de agosto de 1385 se dê a Batalha de Aljubarrota, que parece realmente um milagre que salvou a independência de Portugal. A Batalha de Aljubarrota representa praticamente o fim da guerra. É uma batalha real, teve uma repercussão imensa e a partir daí a guerra manteve-se com escaramuças de fronteira. Há o caso, o episódio importante de Valverde, ainda em 85, mas depois é uma guerra virtual. A paz é só assinada em 1411. O Condestável, entretanto, vive nas suas terras, administra-as, dá muitas esmolas. Em 1421, ele sente-se farto do mundo. É uma necessidade de estar mais perto de Deus, mais perfeito, mais livre de coisas deste mundo. Resolve dar tudo quanto tem aos netos e mendigar pelas ruas de Lisboa o pão que havia de comer. Esta decisão heroica magoa muito o rei e é
Dom Duarte é um grande amigo de Nuno Álvares, quem o convence a não dar esse espetáculo que eles consideram deprimente, de ver o maior fidalgo do país, o conde dos três condados, um homem riquíssimo, a pedir esmola, esfarrapado e miserável, e ele entra aqui em 1421. Entra, mas ele considera-se indigno de entrar num claustro, uma casa de Deus. Ele nem permite que lhe chamem Dom, nem Conde, é só Nuno. Ele considera-se humilde, um pecado vivo e vive inteiramente agarrado ao desejo de ficar mais perto de Deus, mais limpo das nódoas terrenas. Estabeleceu-se a lenda de um Frei Nuno de Santa Maria. Ele nunca foi frei, ele nunca professou. Mandou pôr por cima da porta do convento um alpendre de madeira e nesse alpendre um fardo de palha, e foi aí que ele passou os últimos 10 anos da sua vida, sempre entregue a jejuns, a sacrifícios, às esmolas e a dar-se aos pobres e ao povo. No domingo de Páscoa do ano 1431, morreu aqui no convento do Carmo, que ele tinha fundado, o condestável português Dom Nuno Álvares Pereira. Eu publiquei um sermão para ser proferido por um frade nas Ezequias de Álvares, e quem fez a minuta do sermão foi o Dom Duarte, que em 31 era príncipe herdeiro, pois esse sermão não deixa dúvidas nenhumas de que o povo português considerava Nuno Álvares um santo na completa acessão da palavra. O povo canonizou-o ainda antes da morte. Para todos os portugueses, ele era o santo contestável. A partir de agora, é santo não só para os portugueses, mas para todo o mundo. O santo contestável.